Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões do livro de Provérbios. Receba um cordial abraço. Estamos hoje com o capítulo 29, já sentindo já o finalzinho, esse finalzinho de reflexão desse livro. Um livro que mostra o tanto que a Bíblia é atual e como ela realmente traz uma palavra tão clara sobre todas as situações, todas as questões. Hoje uma palavra preciosa no versículo 2, no versículo 4 e o versículo 16. Ele diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. No versículo 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Nós temos aqui uma situação hoje falando sobre política, falando sobre os bens públicos, falando sobre a nossa condução diária como comunidade, como cidade, como país, como nação. E há uma frase que me veio à mente que diz assim: há duas certezas na vida: nós morreremos e pagaremos impostos. Essa palavra é muito interessante, né? Esse provérbio. Os governantes e políticos honestos inspiram confiança à nação e o povo se alegra por saber que o dinheiro público está sendo bem aplicado. E eu queria chamar a sua atenção aqui para o fato que nós pagamos impostos, somos obrigados, né? E eu também entendo que os impostos eles têm que servir para manter a cidade, para manter o bem público. O que eu questiono é realmente a exorbitância e também a quantidade de impostos que temos que pagar. No entanto, quando eles são desonestos, provocam a reclamação do povo pelo mau emprego do dinheiro público. Esse provérbio adverte para o cuidado que o povo de uma nação precisa ter ao eleger os seus governantes. No voto, o povo tem grande poder e deve escolher e eleger políticos que possuam um histórico limpo, sem corrupção. Nós sabemos que a Bíblia fala de muitos líderes que exerceram suas lideranças em cada um dos seus tempos, nas suas gerações. Nós conhecemos bem a história de José, conhecemos a história de Esté. Nós sabemos que Esté não governou, mas ela influenciou o rei sobre a história dos judeus, levando-os a uma posição de destaque e também de livramento de morte. Nós temos Daniel e os seus amigos, nós também temos Débora. Eu quero também falar aqui um pouquinho sobre Débora, porque muitas vezes nós defendemos que a liderança não pode ser feminina, mas ela pode sim. A Bíblia diz no capítulo 4 de Juízes, no versículo 4, Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Temos aqui o exemplo de Débora, mas eu também fiz questão de trazer a liderança de um jovem, José. Ele, bem adolescente, ele já sonhava que ele iria liderar a sua família, que a sua família se curvaria a ele. O pai não entendia, os irmãos se enciumavam, mas a verdade é que foi muito além. José não liderou só sua família, liderou o Egito inteiro para salvar vidas, para preservação da nação e também de todos os que estavam à sua volta, e também porque Deus tinha um propósito nessa liderança. E no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 33, quando José sai de uma situação profundamente difícil, ele estava preso por uma injúria, por uma calúnia, e então ele é levado até o faraó para decifrar o sonho que Faraó tinha. E ele não tinha só como objetivo decifrar o sonho, mas também dar todo um plano de governo justo para que Faraó pudesse conduzir o Egito e assim a vida ser poupada. No versículo 33 diz: procure agora o Faraó um homem criterioso, sábio,
coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos. Versículo 37, o plano pareceu bom ao faraó e aos seus conselheiros. E em seguida o faraó pergunta: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Olha que coisa maravilhosa. Alguém de fora que pode reconhecer que um cristão, um servo de Deus, uma cristã, uma serva de Deus, pode sim cuidar, zelar e abençoar a vida e a preservação do bem público e também do destino de uma nação ou de várias nações, como foi o propósito para o qual Deus levantou José, para que ele preservasse a vida e também para que ele fosse usado por Deus para a preservação do seu povo, da sua família, mas também do Egito e de todas as terras vizinhas. Nós queremos ainda ressaltar aqui em Provérbios 29, versículo 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Em uma das Bíblias que eu estive estudando esse assunto, ele diz: um governador que tira o dinheiro do povo. Isso é uma coisa terrível, lamentável e que deve ser evitada a todo custo. Eu ainda quero ressaltar no capítulo 29 de Provérbios, versículo 16, quando ele diz: quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Em uma outra versão, ele diz no versículo 16: quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Nós não precisamos de mais perversos nem de perversas para destruir o bem público. E eu queria fazer aqui um desafio que nós possamos nos levantar em oração, clamando a Deus pela nova geração de políticos e economistas que estarão nos ajudando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gerenciar, abençoar o futuro do mundo pós-pandemia. Nós precisamos, como igreja, como família, como povo de Deus, nos levantarmos e clamarmos ao Senhor, pedindo que Ele mesmo nos ajude a encontrar esses homens e essas mulheres que nos abençoarão no futuro, numa nova geração de liderança. Que Deus então nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu espero poder ter trazido uma boa contribuição sobre o futuro das nações. Um grande abraço.